Boa tarde, pessoal. Vamos lá conversar um pouquinho sobre como fazer compras assertivas na casa de produtos naturais. Eu imagino que aqui todo mundo que entrou na live gosta, já deve comprar ou tem pretensão de começar a comprar e quer ter uma alimentação mais saudável. Sincronicamente bateu com o tema de um programa de rádio que eu vou fazer hoje também, que é assim, né? Na rádio eles falam, vamos, vai, você tem que falar, vamos. Hoje às 16h30 também, na Rádio Experiência. Enfim, deixa eu ver o que eu anotei aqui mais para trazer para vocês. Tarará. Deixa eu falar umas boas tardes, né, para quem tá aqui. Boa tarde, bom dia, né? V. Carbalau, seja bem-vinda. Laude, Laís, boa tarde. Fernanda, boa tarde. Patrícia, boa tarde. E Jeane também, boa tarde, seja bem-vindo. O restante do pessoal está chegando, né? Deixa eu só confirmar aqui. Boa tarde, Ana Paula, seja bem-vinda também. Estão chegando aí na live. Vocês que já estão aqui, me contem um pouquinho. Vocês já fazem compras em casas de produtos naturais? Ou ainda não fazem? Isso. O nome do programa da rádio é na Rádio Exclusiva, tá? Pra quem se perguntar depois quiser assistir também, às 16h30, tá? Do nada começou a tocar uma música aqui, mas a gente vai seguindo aqui. Mas vamos lá. Então, a Ana Paula já faz, a Patrícia já faz. Quem mais já faz compras em casa de produtos naturais? Me contem um pouquinho. E eu quero saber as principais dificuldades e dúvidas de vocês, para entender como posso ajudá-los nessa hora do almoço de quinta-feira. Porque assim, o que acontece? Os produtos naturais tem de monte, né? Em vários lugares e tá cada vez mais em alta. Vocês veem muito produto escrito que é orgânico, que faz isso, que faz aquilo, piriri, pororó. Hoje em dia o cocô do brasileiro vale muito dinheiro também. A gente fala que o cocô do brasileiro é chique e rico, porque muito brasileiro toma uma caralhada de suplementação, que compra nessas casas de produtos naturais, né, muitas vezes. Compra em farmácias, etc. Só que o intestino não tá com boa absorção. Então, assim, é um longo caminho. Então, você precisa, inclusive, pensar naquilo que você está consumindo, nesse viés também se o seu intestino está absorvendo, né? Tudo isso tem que ser considerado. Porque senão você tá ali achando que você tá, tipo, abafando, tomando aquele negócio, mas e aí? O seu corpo tá absorvendo? Paralelo a isso, será que o lugar que vocês estão comprando é de boa procedência? Será que aquilo que está sendo vendido ali realmente é o que é? Então, são coisas para a gente questionar. Em farmácia, nas casas de produtos naturais também vocês acham muito isso, mas eu vou dar esse exemplo da farmácia. Por exemplo, tem protetor solar. Ou melhor, protetor solar é mais difícil ainda porque vai ser muito específico, né? Mas shampoo. Tem um shampoo específico que está escrito que é não sei o que da natureza, que vocês acham em qualquer farmácia para comprar. Aí a gente vai ver o rótulo, de fato, às vezes ele é vegano, mas ele não é natural de verdade. Tem isso também. Protetor solar natural mesmo, vocês não encontram para vender em farmácia convencional, tá? Vocês vão achar das marcas, né, que eu já citei para vocês. Casa de produto natural nunca achei, mas em algumas casas de beleza no centro de São Paulo já achei algumas dessas marcas que são legais e que fazem bem para o nosso corpo, que não vai bagaçar, né? Porque protetor solar, como eu já citei em outras lives, ele dá pau no convencional, ele não dá bom não. Vai ser bem ruim. Complica a tua saúde da pele, faz mal para os corais, para o meio ambiente e também faz mal para a sua saúde hormonal. Inclusive, já tem estudos que falam desse uso, né, desses protetores solares, e não só protetor, mas todo produto que tem disruptor endócrino, que é um composto que vai mexer na sua parte hormonal e vai bagaçar o seu ciclo. Então, assim, é um papo que dá pano para manga e tudo isso entra nesse escopo, produtos naturais, casa natural. Mas para além disso, né, os chás, as ervas que vocês querem tanto saber, né, deixa eu ver aqui o que vocês já falaram, né? Tem
pé atrás com produtos a granel. Fica olhando tudo em volta, se é limpo, começa por aí. Isso é um bom ponto. Porque realmente produtos a granel, eles vão ter um valor geralmente mais acessível, né? Porque aí você vai comprar por quantidade. Mas é legal você saber se esse lugar que você compra tá tudo certo. Então, assim, tem algumas coisas que a gente já bate o olho, a gente já sabe, né, gente? Você chega no ambiente, se ele tá limpo, se tem essas noções básicas, isso aí já é o primeiro ponto para vocês começarem a pensar. Geralmente, a gente também pode fomentar, né, os comércios locais. Tudo isso é legal a gente dar uma observada. Está limpinho, aconchegante, como você se sente energeticamente dentro daquela loja. Eu já cheguei a entrar em loja que a energia tava uma merda. Aí eu caí fora. Aí eu não fico lá, não. Se o vendedor também não te trata bem. Então, são coisas que valem para você pensar antes de comprar produtos naturais. Na verdade, qualquer coisa, mas os produtos naturais eu tô fazendo esse paralelo, porque a energia da galera que tá dentro daquela loja, daquele comércio, tá impactando também na energia do produto que você vai consumir. Então, se tiver bagaçado, sai fora. E quanto tempo aquele produto tá ali? Pois é, né? Tem lugar que com certeza faz gambiarra, né? Por isso tem algumas coisinhas que já vão já embaladas, né? Que tá tudo certinho. Quando pesam tem a data da pesagem, mas no pote grande não tem informação. Pois é, se não tem informação, vale pensar sobre. Eu já cheguei, pelo menos aqui no centro de São Paulo, as lojas elas têm essas informações, né? Tá tudo escrito dentro em cima do pote, né? Eles colocam lá tudo certinho. Até porque a fiscalização, pelo menos aqui, bate mais em cima, né? Agora, em outras cidades, outras complexidades. Mas para além disso, gente, quando a gente fala de produtos naturais também, é bacana vocês conhecerem o que tem dentro das cidades de vocês, das regiões que vocês moram. Às vezes vocês podem ajudar a fomentar pequenos comércios locais. Por exemplo, ovo caipira. Quando a gente vai comprar o ovo orgânico aqui no centro de São Paulo, se eu não me engano, eu já vi caixa de uma dúzia de ovos a R$ 30. Com ovo orgânico, caipira, assim que ele é vendido, né? Mas, para mim, se eu tenho acesso à galinha caipira lá em Tapsirica da Serra, ao ovo da galinha caipira, que eu sei que é feliz, porque é galinha que é cuidada por pessoas que eu conheço, eu vou optar ir por lá. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? São outras possibilidades, pensar um pouquinho fora da caixa. Porque às vezes a gente fica desesperado querendo procurar tudo que está em grandes mercados. Não tô falando que vocês não podem, claro que vocês podem, vocês são livres. Mas pensar um pouquinho nesse viés também. Isso também é escolha mais consciente, fomenta uma coisa ecológica e até uma parte de comunidade, que pode ser bem legal também. Alface, essas verdura, da onde que você está comprando? Uma coisa é você comprar, sei lá, né? Os pão de açúcar da vida, né? Acho meio complexo o alface que tem lá. Já vem um alface lavadinho, fácil de você usar. Às vezes na correria, tudo bem. Mas e no dia a dia? Será que vale a pena só consumir aquele tipo? Ou será que não é mais interessante consumir outro tipo? Então são questionamentos que são interessantes para vocês pensarem. Pois é, a feira tem as suas complexidades, é uma bagunça. Mas, de novo, quem que é o feirante que tá ali? A pessoa que tá ali vendendo? Como é que você sente? Porque assim, se a gente for parar muito, muito bem para pensar e avaliar, hoje em dia, a nossa comida não é mais igual era na época dos nossos avós. Não vai ser mais igual, vocês concordam comigo? Mudou tudo. A gente tá num mundo que tá mais poluído, num mundo que tá mais sujo, com mais gente. Mudou. Agora a gente vive um momento que estão querendo correr atrás, né? E mudar essas situações ecológicas, né, de problemas ambientais. Porque tudo isso impacta o solo, que impacta a água, que impacta a comida que a gente consome. Peixe. Se a gente for parar para pensar, os peixes tá tudo com mercúrio também. Aí você vai deixar de consumir? Depende, se é vegano. Aí vai por outras possibilidades. Mas até o vegano também muitas vezes não tem para onde correr. Porque
estamos num mundo que está contaminado. Ai, Giovana, e aí? Eu não posso comer nada? Se não comer, você vai morrer. A questão é o seguinte: o que você pode, dentro da sua realidade, sem pilhar o cabeção e sem surtar com essa informação, buscar escolhas um pouco mais conscientes? Porque aí, quando você chegar numa casa de produto natural, você não vai estar comprando um monte de coisa porque a blogueira da vez indicou para você. Não adianta, gente. Igual melatonina. Eu tava com um surto de uso de melatonina. Até em casa de produto natural estava se achando melatonina para vender. Até que a Anvisa deu uma segurada nisso, porque virou um show da Xuxa, né? E até o momento é mais por indicação médica, né? Aí você vai achar na farmácia. Até melatonina não é para todo mundo. Nem todo problema de insônia se resolve com melatonina, que é o hormônio, né? Que o pessoal tava usando para dormir melhor. Nem todo problema de insônia se resolve com lavanda, falando uma linguagem mais aurapurística. Nem todo problema de insônia se resolve com lavanda. Então não é porque tá todo mundo falando de lavanda para insônia que necessariamente vai resolver o seu caso. Então quando vocês vão na casa de produtos naturais chegando assim para a vendedora, que esse foi o motivo de eu fazer essa live, porque eu presenciei muitos momentos assim de pessoas em casas de produtos naturais perguntando isso, né? Ai, moça, o que você me indica para dormir melhor? O que você me indica para emagrecimento? E aí ninguém antes disso, antes de fazer a pergunta, eu também não posso culpar o vendedor, né? Porque às vezes ele também não tem essa consciência. Que às vezes você que está aqui me escutando já tem um problema de insônia de muitos anos. E às vezes você tem um quadro de ansiedade também já com o diagnóstico. E você toma medicamento. Aí o que acontece? Você toma um medicamento. Aí você quer tomar um chá de mulungu. Que falaram pra você que é bom pra dormir. É bom mesmo, viu? Eu apago. Eu, no geral, eu durmo muito bem. Mas quando eu tomo mulungu, é um negócio assim que eu apago em questão de instantes. Top, funciona super. Mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Será que o mulungu é o mais interessante para o seu caso? E mais do que isso, você toma medicamento para ansiedade, para depressão. Você não pode tomar mulungu. Porque vai dar problema. Então, quando eu penso numa casa de produtos de naturais, olha só o tanto de coisa que está abarcada dentro disso. Então, não saia lá dentro já, vou pegar tudo. Faça compras com inteligência, com assertividade. Já vou passar uma lista de coisas que vocês podem ter em casa que é tranquilo, é seguro. Agora tem outras plantas que aí tem que tomar os cuidadinhos. Tem planta que é abortiva. Na casa de produtos naturais, fala assim, uma bem. Outras são mais pontuais, depende da quantidade de uso, né? Ainda falta muito estudo, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Exato, consultar um profissional. Porque aí quando você for fazer essas compras, você vai com assertividade. No caso de plantas, o mais interessante é que a gente saiba, né, a procedência daquelas plantas, da onde que elas vieram. Isso também vai ajudar. Porque vai que você está comprando uma planta totalmente xixelenta. Uma planta que você não sabe de onde que vem. É igual chá de saquinho. Isso é importante a gente falar. Chá de saquinho, tipo mate-leão, eu não tenho controle do que tem dentro daquele saquinho. E se tá escrito aromatizante, já não é mais um chá. Um chá terapêutico, já não é mais. Pode ser vendido como chá, mas não é mais um chá terapêutico, não. Porque dentro daquele saquinho, agora ele tá batizado. Ele não tem mais só planta. Então, entre o chá de saquinho e comprar a planta mesmo, comprar a planta é melhor. Porque aí você vai ter controle de que aquilo é realmente a planta. O certo é a gente comprar a planta, como vocês já comentaram, que esteja com prazo de validade, tudo certinho, né? Ou, assim, bem embalada. Chega uma hora que a planta ela vai se ir, né? Tudo bem que quando ela tá seca, ela dura bastante tempo. Mas a gente tem que estar atento depois à forma que a gente armazena em casa. Você não vai deixar ela armazenada de qualquer jeito, tipo, exposto ao sol e ao calor.
e a umidade. Tem que estar guardado, de repente, num pote fechado. Um pote que não vai estar exposto à luz, nem calor, nem umidade. Um ambiente mais neutro, que aí vai durar mais tempo. Essas plantinhas que você está comprando, na hora que você for usar, for fazer seu chá, seus banhos, vai estar seguro também. E pelo amor de Deus, não guarda assim direto se você colheu a planta fresca, tá? Planta fresca precisa fazer um processo de secagem antes. E o ideal não é secagem no sol, tá? Então são coisinhas para serem pensadas antes de você armazenar. Na casa de produtos naturais vocês encontram muita coisa. Mas nem tudo que tá lá vai ser útil para você. É pensar um pouquinho nisso. Tem muita coisa para dor que é vendida também. Gel de arnica para dor é um dos meus favoritos. Muito bom mesmo. Vai te ajudar a se conectar. Boa tarde, Loris. Bem-vinda. Fabiana. Enfim, sejam bem-vindas na live. Então são coisinhas para vocês pensarem. E com uma listinha. E pelo amor de Deus, não vai com a lista assim, o que será que é bom para me ajudar a emagrecer? Os casos que vocês têm que tomar mais cuidado. Anota aí. Os ditos para emagrecimento é o principal. Porque numa dessas, você faz uma cagada e toma um chá de CN sem nenhuma necessidade. E aí dá problema também se tomar demais. CN é forte demais. Eu mesma nunca usei CN. Água morna já dá muito bom. Claro que se o seu caso for uma constipação crônica, às vezes até de vidas passadas, aí a gente vai ter que entrar com outras estratégias, quem sabe o chá de CN. Mas você não vai ficar tomando a torta direita. No meu ponto de vista, como naturóloga, das bagunças que eu já vi, o caso mais complicado, que é o que eu mais vejo nessas casas, assim, é o povo procurando coisa para emagrecimento, sem consultar profissional. Que aí numa dessa a pessoa compra lá o chá milagroso das 7 ervas, e aí dá pau, né? Então tem que tomar muito cuidado. O que você está consumindo? Para que você está consumindo? Para que e por quê? Será que realmente você precisa de tudo isso? Compra também as coisas que você vai usar. Não compra para deixar parado, não. Compra para utilizar. Isso é importante. Falando em comprar para utilizar, até lembrei que eu tinha comprado. Uma eu tenho que ver onde que ela tá. Que eu me conectei, né? Uma coisa que vocês podem usar, às vezes eu me conecto com plantas diferentes. E geralmente para fazer uns banhos diferentes, né? Eu já fiz uns banhos não muito tradicionais. Mas esse até que é mais tradicional, né? O banho da planta abre caminhos. Agora eu preciso encontrar a minha abre caminhos, que eu não lembro onde que eu pus. Então cuidado quando vocês compram. Já armazena num lugar para vocês não perderem, né? Certinho, enfim, poder utilizar. Os temperos, né? Os temperos para ter em casa. Temperos vocês podem ter à vontade. Canela, cominho, louro, tomilho, orégano, erva doce, que é chá e pode também ser tempero. Uma lista aí grande de temperos, cúrcuma. São muitos temperos, estou tentando lembrar mais alguns de cabeça. São os mais usuais. Todos esses temperos, eles não são só para dar sabor na comida. Eles são também terapêuticos. Uma coisa é você fazer um ovo, outra coisa é você fazer um ovo com um manjericão, com uma cebolinha. Além de mudar o sabor, você está levando mais saúde para dentro do seu prato. Vocês sabem essa diferença de fazer isso? Porque às vezes na correria eu vou fazer só um ovo. Para quê? Você pode remasterizar ele com uma pitada de salsinha. Tudo isso vai trazer diferencial para o seu prato, para a sua comida. Não vai mais ser uma comida aleatória. Vai ser uma comida com potencial. Assim também como as sementes que vocês podem agregar na alimentação de vocês.
ciclo das sementes é maravilhoso. Super potente, inclusive, para ajudar a regular o ciclo menstrual. Então, são vários os caminhos. E assim você vai trazendo saúde para o seu dia a dia de uma forma muito simples, através da sua alimentação. Para quem está tentando reduzir o consumo de açúcar, anota essa dica. Café com canela. Canela, ela tem um virya, né? Virya é sabor em sânscrito, um virya doce. Sendo um virya doce, pode ajudar quem está querendo sair do açúcar, né? E reduzindo o consumo. Você pode testar um café com canela, um café com mel. Não é igual açúcar, tá? Não é igual. Mas, se a sua questão é um paladar doce, vai fazendo essa adaptação. Consumo de chocolate 70% também é ótimo para ajudar na redução desse consumo de açúcar. O sabor amargo, ele ajuda a gente a consumir açúcar com mais consciência. Pode entrar também no chá de boldo, umas coisas mais ignorantes? Pode. Mas eu tô sendo tão boazinha, o chocolate 70. Quem consome muito açúcar tem um paladar infantil. E esse paladar infantil, ele é construído desde a infância, né? Provavelmente você foi uma criança que os pais deram açúcar muito cedo. O ideal é a gente não dar açúcar para criança antes dos 1000 primeiros dias de vida. Tudo bem, açúcar de fruta, natural, outras coisas, ok, mas açúcar mesmo, tipo, já vi bebê tomando Coca-Cola na garrafa. Bebê comendo salgadinho, fandangos. Isopor, né? Bebê comendo o que mais, que eu também já vi? Já vi muitos caos. Bem complicado. Então a gente tem que tomar essas atenções e ter esses cuidados. Você é o reflexo do que você foi na sua infância, da criação dos seus pais. Então, mas calma que dá para ressignificar. Vai fazer um sobre-esforço. Eu atendo muito caso de adulto com questão alimentar com açúcar e alimentação bagaçada. A sua alimentação, ela é um reflexo de você. Se a gente está se nutrindo mal, é porque de alguma forma a gente está se maltratando. E eu não estou falando sobre você ter uma alimentação impecável, tá? Eu levanto a bandeira do equilíbrio. Você pode, de tempos em tempos, vai que você quer uma pizza, alguma coisa assim, eu também consumo essas coisas. Mas você vai consumir uma pizza todos os dias? Então são coisas pra gente pensar nesses excessos. Tudo bem que eu também vejo uma onda de muitas pessoas muito preocupadas também com umas picuinhas, né? A pessoa fica surtada agora da dieta. Calma, olha o outro extremo da coisa. É encontrar o caminho do meio. O caminho do meio, ele é o sucesso para você ter saúde e ter sucesso na vida, beleza? Aí vai ficar mais leve a sua relação com a alimentação. Eu vejo pessoas que entraram em extremos, não me toque. Calma, respira e vai fazendo suas adaptações. É igual também quem tem pretensão de se tornar vegano. É um processo de adaptação até você conseguir chegar no veganismo. E eu tiro o chapéu para quem é vegano, porque eu sei que não é fácil. Eu adoro experimentar comida vegana. Acho que quando você sabe fazer, é incrível. Mas é uma adaptação. No mesmo processo, quem quer parar de comer carne, ou quem não consegue parar de comer carne, gente, eu também não julgo, tá tudo bem, tá? Eu já tive esses momentos da minha vida, momentos e momentos. O que você faz? Reduz o consumo, faz uma segunda sem carne. Lembra que... Desculpa, gente, Mercúrio retrógrado. Né? Enfim, vai pegando a comunicação da gente. Lembra que a carne, por exemplo, é um processo, uma adaptação. Até você conseguir, né, ainda mais se você vem de uma alimentação carnívora, conseguir parar de comer é um processo, é um caminho. Giovana, não consigo de jeito nenhum, tá tudo bem, mas reduz o consumo, é importante. É importante a gente experimentar outras possibilidades. Comer só ovo no café da manhã, será que é bom? Varia de tempos em tempos. Tem uma receita maravilhosa que eu aprendi que é grão-melete. Você faz um omelete de grão de bico.
Ai, mas e a proteína, né? Porque hoje a gente vive o alarde da proteína, né? Se não tiver proteína animal, morrerás. Não, isso não vai acontecer, tá? Tem que fazer adaptações corretas e certas. Tem as medidas. Aí eu encaminho vocês para as Nutris, né? Elas vão mandar mais bem do que eu, porque elas fazem os cálculos, toda a parte delas. Mas o que, que eu posso falar como naturóloga e que também estudou nutrição funcional? Que existem possibilidades da gente se regular pela nossa alimentação. Quando a alimentação não dá conta, aí a gente vai para outros caminhos. Aí a gente entra com outras estratégias. Aí pode entrar uma suplementação, outras ações aí. Mas até chegar nesse caminho, o que, que você está comendo e por que, que você está comendo? Quem come hambúrguer com batata frita todo dia, tenho certeza que está com o encosto do lado também. Ai, mas eu trabalho minha espiritualidade. Mas o que, que você come? Vocês entendem que não tem como falar que um não está do lado do outro? Tua alimentação, ela vai modelar também a tua vibração. Uma coisa é uma alimentação à base de verduras, mais frutas, né? Padrão alimentar saudável, vamos colocar assim. O padrão alimentar saudável não vai excluir um pedacinho de bolo, quem sabe com café, pedacinho de bolo com café à tarde. Coisa é um pedacinho de bolo com café, outra coisa é você comer um bolo inteiro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí eu vejo muita gente fazendo alarde. Também não precisa. Reduz caminho do meio. O que, que faz sentido, o que, que não faz sentido para você? O que, que a sua Constituição pede? Isso é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo de uma história que eu vivi. Talvez vocês vão rir dessa história. Hoje eu rio. Na época eu tive muita raiva quando aconteceu. Dentro da medicina indiana, a gente tem os biotipos, né? Mas isso tem biotipo em qualquer lugar. Mas foi um estudo que eu estava fazendo na época da faculdade. E a gente tem um negocinho chamado dieta anti-ama. Ama, em sânscrito, é toxina. Todo mundo aqui tem ama, tá? Toxina. E a toxina ela é formada por várias coisas na vida. Estresse, ansiedade, má alimentação, maus hábitos, problemas... Uma lista infinita para você criar toxinas no corpo. E aí, como diz o nome, é dieta anti-ama, dieta anti-toxina. Então, é um processo de detox. Funciona? Sim, claro que funciona. Porém, contudo, todavia, é necessário avaliar quem é a pessoa que está por trás. E eu percebi naquele momento que protocolos fechados não funcionam igual para todo mundo. Porque cada pessoa é uma pessoa. E eu, especificamente, eu tenho uma constituição e uma essência que é de uma pessoa muito natural e o sabor doce, para mim, ele é importante. Não sou nenhuma viciada em açúcar, tá? Até porque eu tive a sorte, a felicidade de ter pais que fizeram uma introdução alimentar maravilhosa, tanto para mim como para os meus irmãos. Então, para mim, fica mais fácil. Talvez não seja o seu caso. Mas não tem problema, a naturóloga ajuda, tá? Pego na mãozinha e ajudo. A gente monta protocolo com floral. Vou te dando umas dicas super legais. Eu tenho vários casos incríveis que a gente foi trabalhando com banana assada, que a pessoa foi se curando dessa alimentação bagaçada. Dá certo, mas tem que confiar, tem que pedir ajuda, beleza? Mas voltando aqui. O que rolou? O que aconteceu? Falei, vou testar esse trem, né? Tava estudando. Aí eu sou uma pessoa que eu vivo na pele antes de passar pro meu interagente, certo? E o que não funcionou para mim, geralmente, às vezes, eu nem gosto de trabalhar. E eu prefiro trabalhar com outras estratégias. Então, quando eu vejo que eu tenho um caso, por exemplo, que a pessoa ela é muito categórica, estrita, assim, se eu ver que vai dar bom para essa pessoa, tipo um virginiano com ascendente em Áries, com uma lua em Capricórnio, provavelmente ele se daria muito bem com isso. Aí eu posso encaminhar para algum colega que vai fazer um trabalho maravilhoso específico para isso, porque funciona, tá? Não estou querendo dizer que não funciona. Funciona, mas não para todo mundo. Então tem que adaptar. Mas como semelhante se atrai, a maioria de vocês que chega até mim é tudo doido que nem eu, né? Então a gente dá super certo, a gente vai fazer umas adaptações, vocês saem leves, felizes, livres, né? Fala, Giovana, eureka, agora eu posso ter uma relação leve com a minha alimentação. Fala sobre isso. E o que eu peguei de caso de questão alimentar do final do ano passado para cá, não está escrito. O que estavam me pedindo para falar sobre isso também, tanto que tenho pretensão de ensinar mais algumas receitinhas, mais algumas coisas assim na minha comunidade também, né? Isso é um dos objetivos desse ano,
para ir trazendo saúde para vocês de uma forma mais leve, divertida também. Mas enfim, resumo da ópera, né? Fui lá eu fazer a dieta anti-ama. O primeiro momento tava tudo bem. Eu tava tranquilo, né? Tinha que tirar algumas coisas da dieta, né? Tipo, você não consome carne, nem ovo, tem algumas coisas que você tira. Aí você vai ficar mais à base de arroz, podia consumir tapioca. Mas a coisa que acabou comigo foi não consumir frutas. Não podia ter o açúcar. Se eu não me engano, eu podia consumir mel, mas era no primeiro dia. Não eram muitos dias que eu ia fazer, tá? Eram 3 dias no máximo no meu caso, por causa da minha constituição. Tem constituições que você pode ir até 7 dias. Funciona esse protocolo, ok? Ele funciona. Não tô dizendo que não funciona, mas não deu certo pra mim. Por quê? Porque eu tenho essa questão de essência com sabor doce. Que é uma parada que pra mim até regula a minha energia. E não é que eu tenho que comer um bolo inteiro. Às vezes eu comer uma manga. Chocolate 70%. E sem contar que esses alimentos eles têm um potencial nutritivo maravilhoso. Chocolate de boa qualidade, de boa procedência, né? Um cacau decente. Nossa, vai ser cheio de coisas incríveis que vão regular o seu corpo. Antioxidante, anti-inflamatório. Inclusive vai até te proporcionar aí hormônios para felicidade. E não é o chocolate lento que vai te causar isso, né? Aquela barra linda, cheia de açúcar. Vai causar pontualmente, mas e a longo prazo? Então são coisas que a gente pode adaptar e pensar. Enfim, não deu certo para mim esse rolê da dieta anti-ama. Por quê? Porque aconteceu, eu tava no último dia, que aí eu não podia consumir fruta, na época do apogeu das mangas. O que eu fui fazer isso no verão também, né? Não foi uma ideia inteligente. Eu cabacei na época. Aí eu vi a minha irmã, ela me provocou. Ela foi má comigo. Ela passou com uma manga linda na minha frente. Sabe aquela manga bonita, sem fiapo? É aquela manga que eu gosto, né? Que é a Palmer. Sem fiapo. Gosto de picar ela, colocar um coquinho em cima. Aquele coquinho mais grosso, sabe? Você encontra na casa de produtos naturais. Compra em coco também, maravilhoso. Era isso que eu queria. Minha sobremesa estava feita. E se eu quisesse remasterizar mais, eu podia fazer uma geleia. Eu adoro fazer geleia também. Colocar uma geleinha de amora por cima. Olha que maravilha. Uma granola. Olha que delícia. Minha sobremesa estava pronta, mas não podia comer. Eu estava vivendo de arroz e eu podia comer uma colher de sopa de pasta de amendoim, que era permitido, né? Que o Ayurveda tem muito uma coisa com óleo, né? Para eles, o consumo de óleo é muito importante, porque o óleo, ele como se ele fosse um combustível para as reações no corpo, falando de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Porque tudo é baseado nos elementos da natureza, né? Mas enfim, tiraram minha manga. E a minha irmã passou na frente. O que aconteceu? Ela levou meu pita. Pita é fogo. Fogo com um pouquinho de água, né? Ela levou meu pita, quer dizer que levou meu fogo. Quer dizer que eu fiquei pé da vida mesmo. Fiquei pita da vida. Foi bem difícil. Aí eu quase joguei a manga na cabeça da minha irmã. Então, essa que foi a minha história. Não que isso vai acontecer com vocês, mas naquele momento eu aprendi uma lição preciosa de que dieta não funciona para todo mundo e principalmente dietas que restringem as coisas. Então a gente tem que adaptar, tem que cuidar. Falo que eu só dei certo com o Nutri, que não olhou para mim tentando tirar as coisas da minha vida, mas ela foi me trazendo, né, as informações, as educações, porque no meu caso, no passado eu tinha mais questão com tempo para me alimentar, né? Porque na época da faculdade era bem difícil mesmo. E essas coisitas assim. Depois eu fui mudando, adaptando. E eu tenho toda a minha forma de cozinhar e de viver. Eu adoro fazer. Quando eu tô inspirada, eu faço comida a mais, aí eu congelo marmita. Que tá sendo o caso dessa minha semana. Desde que virou ano novo astrológico, meu Deus, em breve vocês vão me ver na TV, inclusive. Aguardem. A partir de abril. Aguardem. Programa de TV que vai ser estreado. Não deram a data oficial, né? Que a Mercúrio retrógrado, então vamos ter paciente, mas a partir de final de abril. Reza a lenda que a última segunda-feira de abril na TV é aberta, tá? Vocês vão me ver na TV falando. Então, como eu tava gravando essas coisas tudo, tarará, como é que vai ter tempo para fazer comida? Não tem, então, marmitas estratégicas e marmitas também que eu gosto
Às vezes eu compro alguma boa também, legal, tem uma alimentação bacana. Tendo variedade e cores no prato, tá top. Então, tudo isso para dizer para vocês que estão pegando como que faz compra agora na casa de produtos naturais? Vocês vão se impressionar com as adaptações que vocês podem fazer na alimentação de vocês. Você não precisa consumir a fruta igual sempre, você pode consumir fruta seca. Fruta seca também é uma delícia. Tinha até chips de legumes, que eu também achei uma delícia. Chip de batata doce, chip de banana. Esses snaquinhos, né? Porque a questão é que muita gente aqui gosta de ficar petiscando. Petiscar o dia inteiro e você não come direito. Aí você acaba comendo a mais. E aí não vai dar nada bom, né? Vai dar bem ruim. Então são coisinhas para vocês pensarem. Quero petiscar, quero ter lanchinhos no dia. De boa, tranquilo, mas o que você vai consumir nesse lanchinho? Vai adaptando, vai pensando. Giovana, pão francês é um vilão? Depende, você vai comer pão francês o dia inteiro? Assim como arroz, você vai comer arroz o dia inteiro? Eu sou muito criativa, né? Eu acho que é muito legal a gente variar de tempos em tempos. Você vai comer macarrão todo dia? Não. Mas você pode variar aí na sua dieta, na sua alimentação. E assim tudo se transforma. Fazendo sentido, gente? Fica mais leve a relação de vocês com a comida agora? Vão me contando aqui. Já estão com ideias do que vocês vão comprar na casa de produtos naturais? Deixa eu ver o que a Paty colocou. Sabe, eu estou fazendo um estudo sobre a linhaça para minha tese de doutorado. Que legal! E comecei fazendo pesquisa sobre fitoterápicos que ajudassem na perda de peso. E a linhaça foi a que menos tem efeitos colaterais, com muitos benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios. Maravilhoso! E a linhaça é uma das sementes do ciclo das sementes, da regulação hormonal. Ela tem, se eu não me engano, fitoestrógeno. Maravilhosa. Então pode auxiliar super. E faz muito sentido, né? Porque ela regula muito o intestino também, né? Mas lembra, comeu linhaça tem que beber água, hein? Tem que aumentar a ingestão de água, senão você vai ficar com coisa engruvinhada no intestino. Aí não vai dar bom, não. Isso, e é um conjunto com alimentação saudável, muito bem colocado. Que aí que tá o problema, né? A galera acha que a linhaça vai ser aí a panaceia do emagrecimento. E esquece que para emagrecer é um conjunto de fatores. É por isso que vocês se lascam, gente. Vocês podem consumir várias estratégias que tem, né? Igual eu vi o pessoal falando ontem assim, ai, como que eu faço para ficar mais magra amanhã? Eu falei, amiga, como é que você vai ficar mais magra amanhã? Você precisa fazer uma estratégia de hábitos, uma série de coisas. Não é um milagre. Então é dentro dessa visão que a gente precisa pensar. E outra, se o seu corpo está desregulado e você está com obesidade, parar para pensar o que eu fiz na minha vida para me levar para este lugar. E a emoção que está por trás disso também. Ana, a melhor forma de consumir é comprando a semente crua mesmo. Você torra, tritura e consome a farinha. Sim, sim. Esse é o jeito correto, né? Mas eu vou ser muito sincera com você, Paty. Eu não tenho paciência para fazer dessa forma, não. Eu gosto de consumir ela crua. Ela crua. E se eu quero deixar ela mais moussezinho, aí eu coloco uma colher de sopa dela na água e consumo ela assim, né? Dentro dessa água, porque ela vai soltar as mucilagens, que aí ajuda ainda mais no intestino. Que bom, Ana. Na salada é perfeito. Adoro. Ó, põe gergelim também, fica delicioso. Um limãozinho. Mas eu gostei da dica da Patrícia da farinha de linhaça. Quem sabe em algum momento eu queria. É que eu sou muito prática na cozinha, né? Às vezes me dá louco, eu quero fazer coisas mais complexas. Aí quando me der essa louca, eu posso tentar. Arrasaram. Boa tarde, Rô, Sheila lá e Nayara. A Nayara, eu fico sem comer carne, arroz, açúcar, mas não tira as frutas não, você é igual eu, então. Você deve ter a mesma constituição que a minha. E para piorar, a minha astrologia nem me favoreceria isso. Então, assim, não foi uma ideia inteligente, né? Vocês riram da minha história. Eu quase joguei a manga na minha irmã. Eu tenho até uma tatuagem de manga. Amor pela... Ah, fruta seca também. É delícia demais. Eu também gosto muito. Castanha de caju caramelizada. Testa, Sofia. Você vai gostar.
o gergelim, a linhaça. Gente, fica delicioso. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Um poke brasileiro. Às vezes, assim, às vezes eu não tô com. Sabe quando você sobra arroz? Sobrou arroz. Aí você não vai jogar fora, né? Às vezes o arroz tá bom, só que acabou suas misturas. Pega o arroz, mistura esse arroz com o ovo. Aí você mistura tudo de uma vez, né? Faz o ovo primeiro, aí mistura tudo. Bota uma cebolinha. Se você quiser, no final, você finaliza com um pouquinho de shoyu, mas não precisa, senão você vai um pouquinho de azeite. Azeite tá caro, né? Então seu prato vai ficar rico. Finaliza com azeite. Coloca ali o gergelim, a linhaça. Você vai ver como vai ficar gostoso. E vai mudar um pouquinho. E a cebolinha você põe fresca só no final. Exato, triturar linhaça faz todo sentido, né? Porque aí vai sair a capinha dela. Agora ela tá fácil, disponível. Se torrando antes de triturar, ela fica cheirosa, sem vontade de comer pura. Ai, que delícia. A chia também. Então, são várias possibilidades, gente. Hoje em dia, só não se alimenta bem quem realmente não quer. Quem realmente não tá disposto, não tá disposta. Então, assim, vocês têm muitas possibilidades para ter uma alimentação mais leve, mais saudável. E sem grilo, é adaptação. Olha só o tanto de dica que vocês estão pegando nessa hora aqui de live. Já vão testar no almoço de vocês, porque eu tô falando de comida que vocês estão morrendo de fome. Bom que acabando aqui eu já vou comer. Minha marmita. Por quê? Porque essa semana, foi uma loucura. Mas o que? Eu não tô me deixando de me alimentar bem por causa disso. Uma outra dica. Não vá em mercado e nem na casa de produtos naturais com fome, hein? Porque numa dessas, você vai gastar mais dinheiro do que realmente você precisava e vai comprar coisas que talvez você não precisava. Quer dizer, você vai comprar coisa errada. Porque você vai comprar só pela emoção. Quando a gente come, a gente precisa pensar, quando a gente vai comprar, você tem que fazer uma lógica mais racional. A emoção pode entrar junto? Claro, a gente tem valor afetivo com as coisas na vida, é óbvio que sim. Todo mundo aqui tem uma comidinha do coração. Para mim, minha comidinha do coração é sopa de ervilha, é uma comidinha do coração, e bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não comer os dois juntos, né? Senão ia ser meio estranho. Só as grávidas para ter gostos assim, né? Mas é algo que me nutre. Então tem um lugar afetivo. Mas assim, cuidado, não vai comprar coisa com fome, porque vai dar B.O. Fazer compra no iFood. Também, ó, outra cagada que vocês fazem muito. Tá morrendo de fome e vai pedir no iFood. Aí você fica lá 30 dias rodando o feed lá do iFood. E aí o que você faz? Vai lá e consome um monte de coisa que também não precisava. E assim a indústria vai ganhando muito dinheiro, né? Que a gente vai totalmente emocionado para consumir as coisas. Então, cuidado, porque numa dessas você se entope de bala fine. E aí acho que também não vai dar bom, né? Imagina sua alimentação ser a base de bala fine. Ou o caso de um amigo que eu conheci, estrangeiro, não era brasileiro, falou assim: ele pensou, né? Eu vou ficar 6 meses no Brasil. O que eu preciso fazer? Eu preciso de uma comida que seja barata, boa. Essa foi a lógica dele. Até aí não tava ruim o pensamento. Barata, boa e nutritiva. Aí ele chegou meio que na época do final do ano, né? O que ele consumiu? O que ele pensou que era bom? Panetone. Ele viveu à base de panetone durante um tempinho. Até ele conhecer a amiga naturóloga e falar para ele assim: nossa, amigo, acho que você tá se bagaçando. Aí eu mostrei para ele, né, o que ele podia fazer para comer melhor. Mas enfim, são coisas para a gente pensar, né? Será que vai? Então a gente e fazer adaptações de tempos em tempos. Por isso que os temperinhos eles são a glória para ajudar essa alimentação de vocês ficar melhor. Às vezes uma canela que você salpica numa fruta picada já mudou tudo. Ainda mais agora que a gente está na fase de outono, maravilhoso. Então são adaptações que vocês vão fazer para mudar a realidade de vocês e a relação com o alimentar. Porque é um processo que é corpo, mente e espírito. É social, é emocional, é familiar, é comunidade. Então pensar nisso tudo vai ajudar muito vocês também. A Ana Paula, eu compro amêndoa, castanha, croque de arroz e como antes de sair do trabalho para não chegar em casa com muita fome.
Interessante, mas isso é o quê? É seu café da manhã? Não entendi. Porque assim, tem uma historinha na medicina chinesa que a gente deve comer, tomar o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Então, como também meu pai falava muito isso, filha, a alimentação mais importante do dia é o café da manhã. Se você comer bem o café, você vai aguentar bem o seu dia inteiro. E eu concordo com ele. Eu adoro, sabe o café da manhã de hotel? Cheio de fruta, de possibilidades, né? De opções de pães. Dá até fome. Quer me ver feliz é me levar num café desse. Um café bom. Ó, você vai, se alimenta, você se nutre. Aí depois o almoço, né? Também dá uma caprichada. Aí a janta, muita gente come muito na janta porque comeu mal de dia. Então cuidado. Tem que pensar em tudo isso. Agora eu entendi o seu caso, Ana Paula. Não, é um belisco. Ah, então tudo bem. É, porque chegar com muita fome não é legal. É claro que o certo é a gente comer quando a gente tá com fome. Mas aquela fome de tipo, aquela fome de rasgar o estômago, daí já não é tão legal. Porque é numa dessas que você pode cometer um erro e se alimentar da forma errada. Se alimentar a mais. Geralmente a gente come muito mais do que realmente a gente precisa. Mas e as pessoas que não comem, Giovana? Em casos assim também. É que a pessoa não se alimenta, ela vive de luz, não tá vivendo de prana. Mas via de regra, a nossa tendência hoje em dia é consumir muito mais. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Mercúrio retrógrado causando meus negócios aqui, gente. Então eu tô falando aqui com vocês. Eu tenho que atualizar uma página aqui. Senão vai dar B.O. Pronto, agora eu me sinto em paz. Alguma dúvida, gente? Alguma questão, situação? Tudo certo com vocês? Fez sentido esse papo em horário de almoço? Vocês gostaram? Vocês querem saber mais sobre esses assuntos? Posso trazer mais lives falando disso? Isso faz sentido para vocês? Me contem aqui nos comentários. Sim, que bom. Então eu vou trazendo mais assuntos assim. É, porque a minha ideia, gente, como naturóloga, é falar outras coisas. Tipo, vou trazer umas paradas mais diferentes, né? Porque todo mundo tá aqui falando tarô, tarará, vocês vão me ver falando disso? Não, mas eu acho que faz mais sentido a gente também usar o aplicativo como esse espaço. Aí vocês me falam se vocês gostam, eu vou trazendo algumas coisas. Porque assim, tem a abordagem espiritual por trás do açúcar. Nossa, tem um monte de coisa. Ah, que bom que vocês gostam dessa avaliação. Isso é importante para mim, porque eu vou começar a montar, porque assim, não sei se vocês pararam para pensar, mas março já acabou praticamente. Então eu preciso já montar a agenda do mês de abril. Só que um spoiler. Abril a gente vai trazer um tema chamado realização e propósito. Vai ser a pauta do mês. Tá? Dando um spoiler para vocês do mês de abril. Então as nossas lives elas vão ser em cima do tema central, mas assim, infinitas possibilidades, né? Vocês estão falando com uma naturóloga. Dá para pensar, por exemplo, que tipo de alimentação pode te ajudar a fazer o seu propósito. Então, se vocês gostaram, é ótimo saber, que aí eu já me animo, vou pensando nas estratégias aqui, para a gente ter papos muito bacanas. E, de novo, se fez sentido, compartilha com o povo. Manda os biscoitinhos pra gente na live também, que vocês sabem que ajuda demais, né? Eu gosto de lembrar vocês dessas importâncias das moedas de troca. Mas pelo menos compartilha com a galera, que isso já ajuda demais. Fala, ó, Giovana ali vai fazendo sentido. E aí vocês vão compartilhando, a família vai crescendo e a mensagem vai se espalhando. Ai, obrigada. Ganhei um biscoito de Natal. O único problema é que agora, quando os biscoitos entram na live, eles ficam na cara do especialista. Ainda bem
que já estamos no final da live, mas teve uma live que eu fiquei com a capivara na minha cara o dia inteiro. Foi engraçado. Não, é bom, né, Sofia? Fiquei rindo. Mas não tem problema. Obrigada pelo presente. Ó, o café. Adoro. Obrigada, gente. Acho que a espiritualidade abençoe vocês. Devolva muito em dobro. E se alimentem bem, hein? Quero ver vocês comendo bem, se nutrindo, se cuidando, porque isso é importante, inclusive, para a espiritualidade de vocês. Certo? Nos vemos amanhã. O Mercúrio Retrógrado me fez me perder um pouco com os temas da live, mas pelo que eu me lembro, é tarô, tá? Amanhã é o famoso tarô, e vai ser com o tarô do Aura Pura, que agora eu tenho o tarô da Aura Pura também. Então, aguardo vocês, quem já faz parte da casa há mais tempo. Sabemos que será uma live muito interessante. Mas amanhã a organização dessa live vai ser outra organização. Se eu não me engano, Rô, tá 12/12, tá? Se eu não me engano, tá 12/12. Vai ser uma live bem interessante. Até eu tô curiosa para ver, porque eu vou testar uma outra coisita com vocês. Então é isso, gente. Nos vemos amanhã. Se cuidem, se amem, se honrem, se priorizem. Um ótimo restante de dia. A Rô já sabe, né? Obrigada pelos presentinhos e até mais. Tchau, tchau.